Oi pessoal, eu sou a doutora Maria Fernanda, sou médica psiquiatra. Hoje eu estou de volta com mais um vídeo para vocês e hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre a internação psiquiátrica, que é um tema bastante delicado e muitas pessoas têm dúvidas, né, de quando pode ser indicado ou não, se tem a ver com aqueles regimes lá atrás que o pessoal ia para os manicômios e ficavam às vezes anos morando lá. Então, para a gente entender um pouquinho sobre a internação psiquiátrica, a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre as indicações para a internação psiquiátrica. Então, assim, uma internação psiquiátrica vai ser indicada principalmente quando o paciente apresentar algum risco. Então, se o meu paciente apresenta um risco de agressão, por exemplo, ele está agressivo com a família, está agressivo com os vizinhos, ou mesmo com uma agressividade voltada para ele, está começando a se cutucar e se machucar, está se cortando, está apresentando algum comportamento em que coloque em risco a individualidade dele, isso a gente já tem um critério para internação. Um outro risco é o risco de suicídio. O paciente não só se machuca, como ele pretende retirar a própria vida. Nesses casos, a gente também precisa aí da internação psiquiátrica, porque é um risco muito grande que a gente vai correr se a gente fizer o tratamento desse paciente em regime ambulatorial naquele momento. Um outro risco é quando o paciente se expõe socialmente ou tem um risco de exposição moral. O que eu quero dizer com isso? Muitos pacientes, por exemplo, com transtorno bipolar, podem ficar sexualizados. E aí eles têm uma vontade de sair namorando ou se envolvem em relação sexual com várias pessoas, muitas vezes tendo um filho com cada pessoa nesses períodos que eles tiveram de crise. E aí eles começam a se expor nesse sentido, ou muitas vezes tem uma exposição moral, porque eles começam a ofender verbalmente as pessoas no trabalho ou ali no convívio dele, na vizinhança dele, porque eles estão sem crítica, porque eles veem a realidade de uma forma diferente. Mas então eles acabam se expondo e quando ele sair do surto, depois vai ser muito difícil para ele ter que conviver com toda aquela realidade com que ele falou. Então, no risco de agressão para si próprio ou para outros, no risco de suicídio, no risco de exposição moral, muitas vezes a gente vai fazer a internação psiquiátrica até que o paciente saia dessa situação de risco. Além disso, a gente vai indicar a internação psiquiátrica para aqueles pacientes dependentes químicos que precisam de uma desintoxicação, ou seja, eles estão usando tanto álcool ou drogas que se a gente simplesmente parar o uso ali, eles vão evoluir com um quadro de sintomas de abstinência. Então, nesses quadros, a internação é fundamental para que ele seja monitorado durante essa desintoxicação. Ou mesmo se ele já apresentar síndrome de abstinência, eu também vou ter um critério já para realizar a internação psiquiátrica. Tem algumas situações que aí a gente vai avaliar caso a caso, que é, no caso de, por exemplo, eu precisar elucidar um diagnóstico, eu não sei ao certo qual é o diagnóstico daquele paciente, preciso de uma internação para uma avaliação mais pormenorizada. No caso, muitas vezes, de ajuste de medicação, tem pacientes que são refratários ao tratamento ambulatorial. O que é refratário? Ele não responde à medicação. Eu tento uma, duas, três classes e nenhuma tem resposta. Então, muitas vezes a gente pode fazer a internação para ver esse ajuste mais perto, mais próximo e conseguir de uma forma mais efetiva. Casos onde a gente tem comorbidades com outras doenças clínicas, ou seja, eu tenho transtorno psiquiátrico, mas tenho outras doenças que interferem nesse transtorno, pode ser necessário também uma internação, porque aí eu consigo acompanhar de perto as duas doenças. Mas nesses casos específicos, a gente vai estar então avaliando caso a caso. Sabendo disso, a partir do momento que eu determino uma internação psiquiátrica, eu vou ter 3 tipos de internação. Qual é o grande problema da internação psiquiátrica? A gente sabe que antigamente a internação psiquiátrica ela era muito no estilo que a gente fala manicomial. As pessoas muitas vezes internavam por castigo ou porque
sentiam vergonha de ter um familiar com uma doença psiquiátrica e colocavam meio que como uma forma de exclusão. E esses pacientes, muitas vezes, passavam a vida toda internados. Então foi feita toda uma reforma antimanicomial no nosso país para que as internações fossem realizadas apenas com objetivos específicos. Olha, eu vou internar para esse paciente sair do risco, eu vou internar para ajustar a medicação, eu vou internar para desintoxicar. Então as internações agora, elas não têm mais esse perfil antimanicomial. Muitos hospitais psiquiátricos foram fechados justamente por isso, porque não apresentavam condições e infraestrutura adequada para receber esses pacientes. Sabendo disso, nós temos 3 tipos então de internações psiquiátricas. Nós temos a internação voluntária, em que o próprio paciente tem o consentimento e solicita a sua internação ou autoriza a sua internação. Temos a internação involuntária, na qual o paciente ele é contra a internação, ele não dá o consentimento, mas terceiros, que no caso a família geralmente, vão autorizar essa internação. E nós temos a internação compulsória, que no caso quem vai determinar a internação é a justiça. Bom, em relação à internação voluntária, o próprio paciente consente e sente que ele precisa internar. Então, no momento da internação, ele vai assinar um documento dizendo que ele optou por esse tipo de tratamento. E aí a internação dele vai terminar quando o próprio paciente sente, olha, eu já me sinto confortável, me sinto melhor, gostaria de ter alta, ou quando o próprio psiquiatra determinar a alta desse paciente. A internação involuntária, ela acontece, o próprio paciente não quer, e essa geralmente é a mais comum, tá? Por que ele não quer? Porque a crítica dele não está preservada. Então, um paciente quando se encontra em surto, por exemplo, ele interpreta a realidade de uma outra forma. Ele vê a realidade como se diferente do que está realmente acontecendo. Então, ele não tem condições de tomar decisões por si próprio, porque a crítica dele está prejudicada. Nesse caso, são os familiares que vão solicitar a internação do paciente. No momento da internação, os familiares vão assinar um termo dizendo que se responsabilizam pela internação dele, e aí o estabelecimento de saúde que está recebendo aquele paciente vai ter 72 horas para avisar o Ministério Público de que recebeu uma internação involuntária. Esse termo é necessário de ser preenchido para a gente evitar justamente aquelas internações de cárcere privado que aconteciam lá no passado. A internação involuntária, ela vai ser finalizada quando o médico psiquiatra achar que o paciente está em condições, mas a própria família também pode assinar um termo e retirar esse paciente antes, às vezes, do término do tratamento, que é o que a gente chama da alta a pedido. O último tipo de internação que a gente tem é a internação compulsória. Nesse caso da internação compulsória, não é necessária a autorização da família. O juiz é que, depois de um pedido formal feito por um médico solicitando a internação, vai determinar que tal paciente seja internado, independente do paciente aceitar ou não, independente da família aceitar ou não. O juiz, ele vai levar em conta esse laudo médico, né, do psiquiatra, que é um médico especialista, vai ver as condições de segurança de onde o paciente vai ser internado e todo o contexto de vida dele para justificar e determinar essa internação. Esse tema foi discutido bastante, teve muita controvérsia na época dos usuários da Cracolândia, lá em São Paulo, porque a prefeitura determinou que os usuários de droga e de álcool que viviam naquela região deveriam ser internados, né, sob uma internação compulsória. Mesmo se eles não quisessem ou se a família não quisesse, eles deveriam ser internados para tratar essa dependência deles, visto que eles consideravam que eles estavam numa situação de risco. Então, por isso levantou muita polêmica. Bom, pessoal, esse tema é um tema um pouco confuso às vezes da gente entender. Eu espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais
sobre uma das modalidades de tratamento psiquiátrico, que é a internação. E a gente se vê na semana que vem com mais um tema.